Existem alguns sinais que eu não gosto, que apareceram hoje, com a queda de hoje. E basicamente são sinais que me preocupam, não que, por exemplo, eu deixe de acreditar em continuação de alta. O que me preocupa são várias altcoins estão perdendo tendência de alta contra o Bitcoin, tá? Então o pessoal vai falar, não, mas então agora é hora de comprar. Não, calma lá. A gente tem que olhar cada caso é um caso. Por quê? Porque algumas quedas em algumas altcoins foram extremamente agressivas. Tá? Então a gente tem o seguinte. Bom, logo de cara, nós temos a segunda semana de engolfo de baixa do preço, tá? O ponto positivo, nós temos a média 14 ainda apontada para cima. Então a média 14 está apontando ainda para cima. Supostamente, o mercado está acumulando para continuar subindo. Beleza. Mas nós temos esse detalhe aqui, ó. Esse engolfo de baixo e esse engolfo de baixo. Isso aqui é um topo, tá? Neste momento, por enquanto, faltam ainda 3 dias e 3 horas para fazer o fechamento do gráfico semanal. Então, enquanto não fechar o gráfico semanal, a gente não tem uma clareza se o mercado vai conseguir defender essa região de 92 e tal. Acontece que, se a gente pegar o gráfico diário, tá? Vocês vão ver que nessa acumulação, né? Essa acumulação que nós estamos vivenciando, nós temos aquilo que me parece ser uma tentativa do mercado fazer reversão, tá? Esse é um sinal extremamente perigoso, porque isso aqui geralmente, se ele perder esse suporte aqui de 92, o preço rapidamente vai buscar os 78, totalizando uma queda de, deixa eu pegar aqui, 30% do Bitcoin, tá? Então se a gente pegar e dobrar o valor aqui dessa acumulação, né, ele busca liquidez lá embaixo, o preço vai fechar gap, o gap está aberto aqui em 78 a 82, tá? Ele fecharia o gap, nós teríamos uma queda um pouco mais bruta, tá? Geralmente essa queda não acontece logo agora, geralmente, tá? Agora a tendência é o mercado fazer um pullback aqui. Só que no momento que acontecer esse pullback, ele não pode perder a média 8 e a média 8 cruzar com a 14, a média 14 semanal. Se a média 8 diária cruzar com a média 14 semanal, ainda nessa acumulação, a gente vai ter uma grande correção. Enfim, essa correção, então, a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer amanhã, se vai ser daqui a uma semana, se vai fechar o gap logo agora. Acontece que nós temos essa região aqui, esse gap aqui, ele é a nossa maior ameaça. Pois bem, o grande problema foi que, com a correção de 15% do Bitcoin, no total, né, eu achei que as altcoins também iam corrigir, por exemplo, 20%. Pô, mas teve altcoin que está corrigindo 30% em um dia. Isso é muita coisa, tá? Então a gente tem uma manipulação, é lógico que isso acontece com bastante frequência. O setup de sobrevenda do gráfico de 4 horas não está funcionando, ou seja, ele está fazendo uma reversão. Toda vez que ele entra no setup de 4 horas, eu geralmente compro, mas ele não está entregando mais alta. Então são coisas que me chamam a atenção, né? A movimentação do mercado recente também, antes do pivô, né? Ela repete. Então a gente tem esse tipo de movimento, né? Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Então a gente tem uma repetição de movimentação, claramente feita por robôs de alta frequência, robôs de institucionais, que buscam fazer a busca de liquidez. Por isso que nesse ponto aqui não é bom você se alavancar, tá? Você não operar alavancado durante o arame farpado. Eu chamo isso aqui de arame farpado porque literalmente parece um arame farpado, né? Nós temos várias movimentações de alta e de baixo num ciclo lateral.
O pessoal fala, não, mas é só comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Ah, se fosse fácil assim. Ah, se todo mundo não perdesse dinheiro na lateralidade, né? Eu até comentei comentei com os membros hoje mais cedo, como é que você encontra um mercado de arame farpado, né? Geralmente você primeiro começa com um triângulo simétrico, o mercado liquida bilateralmente, depois de liquidar, ele faz um movimento falso de alta, faz um movimento falso de baixa, e aí geralmente ele continua a tendência de alta anterior. Se não fosse o gap de 78, tá? Eu estaria um pouco mais tranquilo, mas como a gente está fazendo topos e fundos descendentes agora, enquanto testamos pela milésima vez esse suporte, a minha preocupação é a perda desse suporte. Se a gente perder esse suporte, a gente vai ter a queda do tamanho desse comprimento aqui. Porque como vocês estão vendo, isso daqui é um espelho dessa parte aqui, só que o lado direito é como se fosse um espelho mesmo. Então o preço ele está aqui, ou seja, a gente pode ver ainda alta até aqui esse ponto, 99 mil, né? 100 mil de novo. E antes dele perder, é praticamente um espelhão, né? Ele está repetindo aí o movimento.